Oi, meu povo, meu amor, como você está? Hoje a gente vai fazer um bolo cremoso de milho e vamos falar sobre os perigos do empoderamento, ou a cilada do empoderamento. Bora começar? Então, vamos começar com os ingredientes do bolo. Eu não sei nem se vai dar tempo de conversar, gente, porque esse bolo, ele é tão fácil de fazer, mas tão fácil de fazer, que é só bater tudo no liquidificador. Então, assim, a gente vai conversar muito rápido, porque o bolo vai ficar pronto muito rápido. Primeira coisa é pré-aquece o seu forno, por favor. Sempre ali, temperatura média, aquela rodinha no forno, você vai botar na metade. E a gente vai pôr os ingredientes no liquidificador aos pouquinhos, enquanto eu converso. A gente vai precisar de 300 ml de leite, 200 ml ou um vidrinho de leite de coco, 4 ovos, uma lata de milho verde drenada, então só o milho mesmo, sem aquele líquido, 3 colheres de sopa de manteiga, uma xícara e meia de açúcar, 1/4 de xícara de amido de milho e 1/4 de xícara de farinha de trigo, 8 colheres de milharina, não sei se milharina é marca, gente, ferrou, de flocos de milho pré-cozido. Eu gosto desse mais fininho aqui, ó. Pra fazer o bolo eu acho que ele é melhor do que aquele flocão, sabe? Nunca fiz com flocão. Mas então, tem esse. Isso aqui é opcional, mas eu gosto do gostinho dele, que é uns 50 gramas de queijo ralado. E aqui é fermento químico. Vamos botar as coisas no liquidificador, boto primeiro os líquidos, depois os sólidos, bato tudo e pronto. A gente vai pro forno. Mas por que eu quero falar da cilada do empoderamento? A gente vem de uma época, né, há algum tempo, em que a gente podia muito pouco. Que a gente cresceu ouvindo, né, que a gente, né, principalmente as mulheres, senta, se comporta, fecha as pernas, aquelas coisas todas. Que você tem que pensar na felicidade do outro, etc. À medida que a coisa foi crescendo, que a gente foi aprendendo sobre a estrutura social, sobre os problemas que estão acontecendo, e aqui eu tô falando a gente, mas tô falando a gente quase que uma bolha, né, mas enfim. A gente saiu do lugar de você não pode nada pra você pode tudo. De você, olha, quem sabe você pode ser feliz, pra você tem que ser feliz. Então, assim, como assim você ainda se importa com o que os outros falam? Como assim você ainda, sei lá, ainda se preocupa com o seu cabelo, ainda pinta o seu cabelo, você deveria ter o cabelo natural porque você pinta ou alisa ou faz qualquer coisa. A gente começou a colocar no indivíduo a responsabilidade de desconstruir algo que é coletivo, entendeu? A gente antes não dava nome aos problemas coletivos. Então, assim, gordofobia, capacitismo, essas lutas todas que a gente conhece hoje, não existiam quando a gente era criança. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, sim, você era gordinha, como eu sempre fui, esconde os braços, que seus braços são gordos, são feios. É isso que a gente aprendeu. E aí, depois a gente aprende que não, que é uma estrutura social que me diz isso e que eu posso andar com meus braços de fora, que eu posso andar livre. De repente, olha, tem uma estrutura que te oprime, você pode fazer diferente. Virou você tem que fazer diferente. Dia desse eu vi uma moça falando que ela foi para uma festa bem desconstruidona, da galera super livre, super legal, e que ela se sentiu muito oprimida nessa festa. Ela era uma mulher gorda e ela foi com uma roupa, uma blusa, um top, sei lá, e um kimono por cima. E que muitas pessoas passaram por ela, puxando a blusa e falando, tira esse kimono, seja livre, você é tão linda, por que você tá escondendo os seus braços? Por que tá escondendo o seu corpo? Não acredita nesse mundo que diz que você não é legal. E ela saiu se sentindo muito mal, porque ela não tinha dentro dela essa força, essa coisa que estavam cobrando para que ela não se incomodasse com o braço, com o corpo, para que ela não se incomodasse com a roupa que ela escolheu usar, gente. E aí o quanto nessa pegada de empoderamento, de desconstruir as violências sociais, nós estamos sendo violentos. Quantas vezes, com o intuito de ajudar alguém a se libertar e falando, olha, você não precisa fazer isso, a gente começa a falar, você tem que fazer de um jeito diferente. Você consegue entender o que eu tô falando? A gente saiu de um lugar de, olha, a sociedade te ensinou isso e isso não é legal. Você tem outras opções, né, de abrir os olhos das pessoas para falarem, você não é obrigada a agir assim, obrigado a agir assim, pra você é obrigado ou obrigada a agir o oposto. Então a gente tira a pessoa de uma caixinha e a gente simplesmente enfia a pessoa em outra caixinha e ela tem que ir
E ela tem que ir com uma cobrança diferente pra essa caixinha, porque ela ainda tem que ir feliz. Porque a outra caixinha, pelo menos, te cobrava felicidade. Agora tem uma caixinha que você tem que entrar nela, ficar apertadinha lá, ou se inchar pra caber nessa caixinha, e tem que sorrir e falar que você tá feliz. Porque como assim você não tá feliz depois de toda essa liberdade que você tem? Então eu tenho olhado muitos movimentos em relação ao dito empoderamento, e se dá o nome que você quiser, eu tenho olhado muito esses movimentos e percebido o quanto a gente tá na ideia de libertar o outro, a gente está oprimindo, a gente está querendo catequizar, a gente quer que a pessoa sozinha lute contra todas as violências do mundo. E o quanto isso é adoecedor, gente. É adoecedor para você, é adoecedor para as pessoas que estão ao seu redor, é adoecedor para aquela pessoa que não quer lutar. Gente, lutar cansa. Lutar cansa muito. E a gente decide que a gente vai ser, sei lá, inimiga e criticar e brigar, porque olha só, olha que ela tá indo naquele relacionamento, ela ainda tá naquele trabalho, mas aquela pessoa oprimindo ela não consegue dizer não pra mãe dela, ele não consegue fazer tal coisa. A gente colocou ali uma obrigação. É como essa obrigação de ser feliz, sabe? Antes a gente não se preocupava, as gerações anteriores não se preocupavam com felicidade. Não era o intuito você ser feliz. Assim, não era meta de vida ninguém ser feliz. Você tinha que fazer o que tinha que ser feito. De repente a gente descobriu, olha, existem caminhos em que a gente pode fazer o que precisa ser feito e que a gente pode ficar legalzinho, que a gente pode curtir o caminho. E de repente, esse a gente pode curtir o caminho virou. Você tem a obrigação de curtir o caminho e ser feliz. E quem não tá feliz, full time, tá fazendo algo de errado. E a felicidade virou mais um produto. Como o empoderamento virou um produto. Como eu sei o que eu quero virou um produto. E como a gente tá cada vez mais doente, mais solitário, mais afastado de si e dos outros, nesse lugar de quem eu tenho que ser. Agora a gente vai bater o bolo. Olha, eu untei 2 forminhas, uma maior e uma menor, porque ele normalmente rende bastante. E aí eu preferi untar em 2 formas pra colocar, tá? E aí, voltando ao nosso papo, eu fiz esse bolo pra Maria Bop, Não Tá Com Tempo. Você assistiu? Tá muito legal o papo Não Tá Com Tempo com a Maria. A Maria é uma mulher genial, né? Uma mulher que eu gosto muito do que ela faz, do trabalho dela. Além de ser uma mulher, assim, com humor incrível. Eu já falei aqui em outros momentos, eu amo mulheres no humor. Eu acho que a gente precisa estar mais, sabe? Escrevendo as histórias, criando o humor. Eu acho o nosso humor sempre muito genial. Sai do lugar comum. Acho que a gente consegue dar um humor. Então o episódio tá muito legal. A gente fala de ironia. E do quanto a ironia, muitas vezes, ela vira uma arma pra gente dar conta da vida, sabe? Às vezes é tão difícil, pra mulher, sobretudo, né? Você assumir o que você quer, você ser dura. O homem é permitido muita grosseria, é permitido falar o que quer, o que pensa. Eles são educados assim. Mais uma vez, estou falando sobre socialização, não estou falando do seu pai e da sua mãe, do que você quer ou não quer fazer. Estou falando sobre como a sociedade funciona. E pra mulher sobram muito poucos lugares pra raiva aí. E a gente aprende ou a ir pra esse lugar da passiva-agressividade, ou de soltar indireta, ou ser irônica, né? E o quanto a ironia vira essa arma, às vezes, pra gente conseguir dar conta das violências do mundo. Eu vou botar no forno e volto pra gente encerrar o papo, porque esse vídeo vai ser muito rápido, porque esse bolo é muito bobinho de fazer e muito custoso. Já volto. Tirei o bolo do forno, ele ainda não está frio. Não faça isso em casa, não desenforme o bolo quente, gente. Eu devia ter aprendido isso, mas é que eu tô com pressa. Então lá vou eu, para variar, desenformar o bolo quente. Vamos torcer, vamos cruzar os dedinhos. Esse é o momento de fazer aquela oração pra dar certo. Bora ver no que é que vai dar. E aí, pra encerrar o nosso papo, eu quero que você pare pra pensar se o que você tem estudado, se o que você tem lido, se o que você tem pesquisado tem servido pra te libertar, pra construir algo bonito na tua vida, ou tem servido pra te oprimir e pra oprimir quem tá perto de você. Ou tem servido pra deixar tudo mais difícil pra você. Ai, tá agarrado. Deu certo? Deu certo! Só indo fumaça ainda, gente. Eu não faço isso em casa. Mas sim, se o que você tem estudado tem servido pra te oprimir, pra oprimir as pessoas que estão perto de você, tem servido pra tirar um pouco da tua paz. Porque assim, gente, eu estudo muito.
E eu faço um exercício diário de lembrar que entre o que eu estudo, o que eu pesquiso, o que eu prego, a militante, né? E a Elisama aqui tem um caminho. As teorias, elas não estão vivas, elas não sangram, elas não se divorciam, elas não adoecem, elas não têm uma história de vida, cara. Não dá pra acreditar que porque eu li uma pesquisa, eu li, entendi determinada coisa, já vou conseguir aplicar aquilo, eu vou viver aquilo e a minha vida vai ser outra. Isso é cruel com a gente, sabe? Não se permita sair de uma caixinha para entrar em outra. Não caia nessa cilada de que se empoderar é virar outra pessoa e basta você querer. Eu detesto basta querer. O querer é importante, tá? O querer é muito importante, mas ele não é tudo. E é isso, então a gente precisa prestar muita atenção se as nossas escolhas, elas estão servindo para ser mais uma prisão. Para você olhar para você e falar, nossa, mas olha só, eu sei tudo isso, eu estudei tudo isso e tô fazendo essa merda de novo. Gente, o bolo, sério, ele é maravilhoso. Ele pode ficar mais cremosinho, eu não deixei ele tão cremosinho, porque aqui em casa a galera não gosta dele tão cremosinho. Então eu deixei assar um pouquinho mais. Se você gosta dele mais cremosinho, você deixa assar um pouquinho mais. Então é isso, gente. Presta atenção se as suas escolhas elas estão servindo pra te oprimir, pra te deixar aprisionada no basta querer, né? Se a gente não tá colocando no indivíduo uma responsabilidade que é coletiva, não dá pra acreditar que o mundo tá todo errado e que você, querida, tem que querer o suficiente pra encarar todas as coisas, pra não fazer amizade com as pessoas, ou não falar, não engolir sapo nenhum, pra bancar tudo. Não é assim que funciona, né, gente? Tem sapo que a gente engole estrategicamente. Tem coisas que a gente conversa porque precisa. A gente vai construindo aqui os nossos caminhos pra lidar aí com a discrepância que existe entre o que tem que ser e o que é de verdade. Gente, ó, eu não deixei ele tão cremosinho porque aqui em casa a galera gosta dele mais assim. Seria tão gostoso, sério. Uma almofadinha. Bolinho de milho. Delícia. Gostinho de casa de vó. Faz e me conta, tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo.